Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Apenas o verso de número 23, para nossa meditação. Primeira Timóteo 5, verso de número 23. Todos acharam, irmãos? Diz assim: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Amém, irmãos? Apenas esse texto. Vamos orar, irmãos. Feche os olhos sobre a tua cabeça. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos antes de nós, rogamos a tua graça, teu cuidado, teu favor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha direcionar. Abra, Senhor amado, o nosso coração para receber a tua palavra, como palavra de Deus, que possamos ser edificados por ela. Santifica-nos pela tua palavra, aumenta a nossa fé na tua palavra, Senhor amado. Assim nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Pode tomar o teu assento? Eu vou procurar ser breve com os irmãos, porque nós ainda vamos cear. Pela manhã, irmãos, esse texto caiu no meu coração. E eu vim durante o longo do dia pensando nele, conversando, comentei com a minha esposa hoje. E embora esse texto pareça assim, um texto bem aleatório, nós precisamos olhar a carta de Paulo a Timóteo como um todo. Timóteo é um filho na fé de Paulo, um rapaz que Paulo demonstrou um amor para mim. Assim enxerga Timóteo mais do que um bom jovem, uma figura promissora para a igreja, uma liderança que foi preparada e depois posteriormente enviada para o campo de trabalho, para o campo missionário, para o campo de pastoreio. Mas aonde ele chega, irmãos, e ele está na cidade de Éfeso, pastoreando os irmãos ali, ele encontra algumas dificuldades. Algumas pessoas meio que desprezam o ministério de Paulo, de Timóteo, e ele tem uma série de dificuldades para lidar. Então Paulo ele escreve uma carta encorajadora a Timóteo. Ele vai falar para Timóteo despertar o dom de Deus que é nele. Na verdade ele vai fazer isso por 2 vezes, a primeira e a segunda carta. Ele vai lembrar a Timóteo a maneira como Deus o levanta. Ele fala que o dom que ele recebeu foi dado por imposição de mãos, por palavra profética, pelos presbíteros. Na segunda carta ele vai dizer que aquele dom que ele recebeu foi pela própria imposição do próprio apóstolo Paulo. Ou nós entendemos que Paulo, que houve 2 momentos na vida de Timóteo, um com a igreja, pelo presbitério, impondo as mãos, e depois no segundo momento com Paulo, ou nós entendemos que Paulo estava juntamente com esse presbitério, impondo as mãos sobre Timóteo, comunicando uma graça, comunicando um dom, comunicando uma autoridade, para que ele então exercesse o ministério a qual Deus havia o chamado. É para o próprio Timóteo que Paulo vai dizer que tem que entregar a palavra no tempo e fora do tempo. Mas aqui, irmãos, nesse texto específico, Paulo dá uma orientação um tanto quanto diferente. Se os irmãos lerem o versículo acima, o versículo abaixo, até parece que ele não está meio relacionado, está meio solto no texto, despretensioso, parece uma nota rápida e talvez até com um grau de importância muito baixo. Mas não. Quando nós olhamos o texto, Paulo está dizendo para que ele tome uma medida com relação à sua saúde. Porque no caso aqui, irmãos, o vinho, o Timóteo, ele teria muito mais propriedades de remédio, farmacológicos, do que propriamente para um estado de alegria, de celebração. A dosagem, ele vai dizer, é um pouco, por causa das suas dores de estômago, que acompanha você com frequência. Agora, não parece, por exemplo, que Timóteo tenha sido um jovem relaxado com a sua saúde, a tal ponto do apóstolo Paulo escrever também para ele: Timóteo, exercite-se a piedade, o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então me parece que Timóteo, em certa medida, tomava os seus cuidados, fazia lá os seus exercícios físicos, fazia o seu cuidado,
Paulo traz à memória isso, provavelmente tendo consciência da situação de Timóteo, dizendo: Timóteo, você está com uma enfermidade, de repente, toma uma medida, faça alguma coisa, essa coisa persegue você, persiste em você, toma uma medida. Agora, percebe, irmãos, que nós estamos falando de um jovem, que é um jovem notório. É um homem que acompanhou o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. É um homem que na segunda carta, quando Paulo escreve da prisão, a prisão que não vai sair, mas vai levar à morte, ele escreve para Timóteo deixar a igreja de Éfeso e ir até o encontro dele. Paulo queria talvez vê-lo, sabendo que não ia sair. Como ele não vai escrever na segunda carta, porque ele sabe que ele já está sendo derramado como uma oferta limpa. Ele tem ciência que a sua vida está indo. Ele está pronto para encontrar o seu Salvador, receber a coroa da vida. Então ele fala: vem, empreste, traz a carta, alguns livros, especialmente os pergaminhos. Então, muito provavelmente, irmãos, Paulo queria ter um último momento ali, dar as últimas orientações ao seu filho amado, ao seu filho na fé. E Timóteo, ele é um jovem pregador, notório, interessante, a ponto de assumir uma importante igreja, num importante lugar, mas que sofria com um problema de saúde, que tinha que administrar essas dores frequentes, lidar com esse incômodo constante sobre ele. Agora, irmãos, perceba que, se por um lado as nossas valências, as nossas qualidades, os nossos atributos de dons, aquilo que nós fazemos muito bem, aquilo que nós desenvolvemos nas nossas igrejas, nos nossos trabalhos, junto a um grupo, junto a uma liderança, junto a uma comunidade, se isso, irmãos, se fazer bem feito, o que fazemos, pregar, cantar, evangelizar, ensinar, ir, receber, ser hospitaleiro, aconselhar, se essas coisas, irmãos, nos garantem ir além, se essas coisas são as coisas que abrem
final da segunda carta aos Coríntios, ele vai falar que conhece um homem que não sabe se no corpo, fora do corpo, subiu até o terceiro céu, ele viu e ouviu coisas que não dão para dizer. Eu gosto desse texto, irmão, sabe por quê? Porque eu fico imaginando como é uma carta, eu fico imaginando os irmãos lendo a carta da igreja. Paulo envia a carta, o obreiro, o pastor, o dirigente da igreja, abrindo a carta do Paulo, e quando chega nessa hora, eles começam a ler. Paulo dizendo: conheci um homem, não sei se no corpo, fora do corpo, e subiu até o terceiro céu. E ele viu e ouviu coisas. Eu fico imaginando a igreja na expectativa. Agora ele vai falar como é que é lá. Agora ele vai começar a dizer como é que é esse negócio. Agora ele vai começar a revelar coisas que nós ainda não sabemos. Ele vai falar do céu, ele vai falar do que é lá. E aí diz que não dá para dizer o que eu vi. Eu lembro de um amigo que eu assustei, um jovem, teve uma época da vida dele que estava bem desanimado. Foi em casa, procurou minha esposa e ele, e falou: quero abandonar, não vou abandonar, esse negócio de projeto para mim, não dá certo comigo. E nós ficamos ali, conversar com ele, insistir com ele, e ele estava decidido a não continuar. Nós percebemos que não tinha começo, não tinha palavras, nós fomos orar, oramos a Deus, pedimos ao Pai, pela vida dele, com muita tristeza no coração. Passando algumas semanas, ele me liga e diz assim: mulher, você pode vir aqui em casa, André? Vamos lá. Peguei minha esposa, fui até a casa dele, ele me recebeu. O semana já era mudado. E eu sentei com ele e falei: e aí, o que aconteceu? O que você quer falar? Ele falou: olha, eu estava muito mal, eu estava muito triste, queria abandonar tudo. Mas um dia, eu fui dormir e eu tive um sonho. Nesse sonho dizia que eu ia para o céu. E aí, ele começou a contar, e quando eu cheguei naquele lugar, ele fazia desse jeito, eu comecei a olhar, esse lugar ali, ele chorava copiosamente, e eu curioso, né? Ele foi no céu, eu fui no céu, então, eu queria saber. E aí, como é que foi lá? Aí eu vi uma casa, mas eu vi um lugar grande, lindo, diferente de tudo. Eu falava assim pra ele: como é que é? Eu não sei dizer. Como é que você não sabe, meu irmão? Você viu o negócio? Mas eu não consigo explicar. Mas como é que é? Quadrado? É redondo? É um losango? O que é? É um hexágono? Eu não sei dizer. É uma forma geométrica que eu não sei, eu nunca vi, eu não consigo escrever, mas é lindo. É lindo. E por fim ele termina aquela conversa conosco, olhando para mim e para minha esposa, as lágrimas, dizendo: continue a palavra de Deus, ensina para as pessoas que vão assistir, porque o que eu vi é real, é verdadeiro e é lindo. Então Paulo é esse homem, o homem que vai para um lugar que vê coisas que não dá para dizer, porque tem coisas, irmãos, que as palavras, elas são muito pouco. Quando Jesus vai dizer o texto que nós conhecemos bem, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Olha a expressão que Jesus usa, irmão, de tal maneira. Quando Jesus foi falar do amor de Deus, não dá para comparar. Ele não usou nenhuma medida. Ele não usou metros, ele não usou metros cúbicos, ele não usou quilômetros, léguas, anos-luz, nenhuma medida de tamanho ou intensidade. Ele não usou nenhum objeto, nada na natureza. Ele não falou que é do tamanho do mar, ele não falou que é da altura da montanha, ele não falou que é da expansão do universo. Sabe por quê, irmãos? Porque não há nada igual ao amor de Deus. Não existe nada, o mar é pequeno, é uma gota, o céu é uma nuvem. Essas coisas são inexpressíveis perto da grandiosidade do amor de Deus. Então Jesus, o verbo, a palavra, o homem que sabia todos os vocábulos, ele não tem uma outra expressão para dizer sobre o amor de Deus a não ser essa: Deus amou o mundo de tal maneira. Porque tem horas que as palavras, elas não conseguem expressar a totalidade do que é. Quando Lázaro ressuscita, passados alguns dias,
Jesus desce a Betânia, se senta na mesa com Lázaro para comer. A sua irmã vem daquela mesa de Jesus, e o seu irmão, que estava morto, 4 dias morto, sentado, agora está vivo, sentado na mesa, comendo com Jesus. O coração daquela mulher sente alegria, contentamento, felicidade, prazer. Irmãos, que experiência magnífica! Chorar uns dias pelo irmão, e daqui a pouquinho está sentado com ele na mesa. Reclamar com Jesus que ele chegou atrasado, e Jesus revela: olha, se você crê em mim, você verá a glória de Deus. E o que ele está vendo? A glória de Deus. Ela está naquela mesa, aquela conversa, aquele diálogo, e eu imagino que o coração dela começa: como que eu vou agradecer? Como que eu vou dizer para Jesus que eu estou feliz? Como que eu vou expressar a minha alegria, a minha felicidade? E para mim, irmãos, pessoalmente, eu acho que para ela, chegar para Jesus, olhar nos olhos e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado. O Senhor está aqui, meu irmão está aqui. O Senhor transformou o meu choro em alegria, o meu lamento em festa. Parecia ser muito pouco para aquela mulher. Dizer muito obrigado, as palavras pareceram ser nada. Ela pega o que ela tem de melhor e de mais caro. E eu posso afirmar, irmãos, que nem aquele perfume caríssimo, caríssimo, não chegava nem aos pés de fato aquela mulher queria expressar, mas era tudo que ela tinha. Se ela tivesse algo mais valioso, mais caro, se ela tivesse um frasco maior, que custasse ainda mais, eu não tenho dúvidas, ela pegaria um frasco maior, o mais caro, e quebraria a festa. Porque dizer para Jesus, muito obrigado, dizer para Jesus, quando nós vamos dar, às vezes é muito pouco, as palavras faltam para expressar a grandeza, irmãos. Paulo então vai dizer que ele, esse homem, cheio de experiências profundas, conhecimento profundo, vida entregue, dedicada à pregação do Evangelho, ao corpo missionário, ao fortalecimento da igreja, ele vai registrar que ele tem uma dificuldade em ter que administrar o espinho na carne. Percebe, irmãos, que o maior escritor da Bíblia, que é Paulo, um termo escrito por ele, o maior missionário da nossa igreja, o homem que praticamente desenvolveu uma boa parte da doutrina cristã que nós estudamos e ensinamos, ele está dizendo que, embora ele tenha muitas experiências, embora ele tenha grandes revelações, embora ele tenha alcançado muitos povos, muitas línguas, muitos lugares, vendo conversões em massa, ainda assim, ele tem dores para administrar. Eu tenho certeza que você tem dores para administrar. Eu tenho certeza que você tem espinhos na carne para administrar. Eu tenho certeza que, assim como Timóteo, você tem dores frequentes para administrar. E talvez, essas dores tenham dito para você: pare, não continue. Você não vai conseguir continuar com essas dores. Você não vai continuar com essas frequentes situações. Você não vai conseguir. É melhor você parar agora. É melhor você desistir agora. Eu estou aqui nessa noite para dizer, pelo Espírito de Deus, administre sua dor e continue. Tome uma medida. Faça alguma coisa. Converse com alguém. Se necessário, procure um médico. Se necessário, procure o seu pastor. Se necessário, ache um amigo, administrador, e continue para nós. Porque todos nós, sempre teremos alguma dor para administrar. Ela pode ser interna, ela pode ser externa, ela pode ser uma dor financeira, uma dor econômica, ela pode ser uma dor na área da saúde, ou ela pode ser um pecado que sempre bate a porta, nos tentando. Mas eu quero dizer nessa noite: resista, persista, trabalhe, se não ignore, mas assuma a responsabilidade de cuidar. Nós conhecemos, eu e vocês sabemos, conhecemos gente que foram e são excelentes obreiros, pregadores, líderes, coordenavam, ensinavam,
pregar como ninguém. Que as suas qualidades, os seus dons, aquilo que Deus pegava na mão, fazia com excelência, fazia bem feito, ensinava com amor, com dedicação, liderava com graça, com verdade. Mas quando caíram, não caíram por causa das suas qualidades, caíram porque não administraram as suas dores. Então, irmãos, que nessa noite eu e você recebamos do Senhor, do Espírito Santo, um bálsamo para você, um remédio do alto, uma graça divina, para que caia sobre a minha e sobre a tua ferida, para que caia sobre mim e sobre você, que eu e você nessa noite possamos ouvir as mesmas coisas que o apóstolo Paulo ouviu, quando ele roga, quando ele oração, quando ele súplica, fala para Deus: afasta de mim essa dor, afasta de mim esse espírito que me machuca, que me maltrata, que me incomoda. E as palavras do nosso Cristo foram essas: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus tem para Paulo não é assim: você que é folgado, eu te dou a mão, você dá o cotovelo, te dou o pé, você puxa a perna. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo para Paulo é: Paulo, para você lidar com essa sua dor, para você lidar com esse seu espinho, já existe a graça, você já tem tudo que é necessário, está disponível para você administrar. E olha, eu não vou tirar não, você vai lidar com ela, mas a cada dia que você vai lidar, você vai perceber o meu poder, a minha graça, a minha presença, eu vou te abençoar, você vai continuar. Você vai continuar. Então, irmãos, olha, que você nessa noite, que eu nessa noite, ainda que a gente tenha como Timóteo as nossas dores cristãs, que batem, que nos cercam, e quem sabe nos atormentam, mas que eu e você recebamos do céu uma medida. Embora não seja a razão do texto, Paulo não está usando aqui o vinho como alegoria, como símbolo, o vinho literal. Eu acredito que a Bíblia me permite fazer essa colocação, que talvez um pouco dessa inconstância, dessa ferida, desse aguilhão, desse espinho, dessa dor constante, talvez seja tristeza profunda, mas que nessa noite o Senhor dê a você e a mim um vinho alto, uma alegria que só possa vir do alto para você, uma alegria que te faça levantar e dizer: eu vou continuar, eu vou dar mais um pouco, eu vou caminhar um pouco mais, eu sei que Deus vai me dar a graça diária para lidar com as minhas dores, e eu vou continuar para a glória do Senhor. Eu vou você. Eu costumo dizer, irmãos, que durante um tempo, alguns homens tentaram desassociar sofrimento do Evangelho. Não dá para desassociar. O sofrimento e a alegria, elas ficam na mesma sala, elas pertencem ao mesmo ambiente. Ela está ali no mesmo lugar. Quando o sofrimento sai, a alegria não precisa ir embora. A Bíblia vai dizer,
choramos, temos dores frequentes, problemas constantes, aflições, muitas vezes nos sentimos abaixo da responsabilidade que estamos dando. Achamos que não era para essas coisas. Eu devia ter sido. O pastor errou, o dirigente errou, o presidente errou. Ele deveria ter ligado para outra pessoa. Ele deveria ter colocado para outra pessoa. É você. É você. As suas dores não te desabilitam a continuar. As suas dores habilitam você a continuar confiando em Deus o tempo inteiro. A diferença, irmãos, é que tem gente que peca. E porque peca, corre para longe de Deus. Faz como Eva, faz como Adão. Corre, se esconde, se coloca atrás de uma árvore, se escondendo, para que Deus não seja, para que Deus se esqueça dele. Ele quer estar mais distante do Senhor. E a diferença de nós é que quando nós pecamos, nós morremos para Ele, e nós confessamos, nós deixamos e falamos: Senhor, eu confesso, eu deixo, mas não tire de meu espírito, e renove minha alegria na tua salvação. As nossas fraquezas não nos distanciam, nos aproximam, as nossas dores não nos colocam para baixo, mas nos faz confiar na graça constante de Deus. Então, embora pareça muito aleatório, Paulo pediu para Timóteo tomar conta da saúde dele. Não é aleatório. Não é aleatório. Porque Deus não está apenas preocupado com o que você vai produzir. Deus não está apenas preocupado com qual é o número de cultos que você vai assistir, qual é o número de estudos que você vai praticar, qual é o tanto de sermão que você vai fazer, quantos trabalhos evangelísticos você vai fazer. Não. Deus não está apenas preocupado com aquilo que você faz. Deus está interessado em você. Ele está disposto a nos dar todos os dias uma medida necessária para que a gente lide com as nossas dores constantes. É uma medida por dia. Às vezes nós temos um remédio e cai na toda dor. Porque às vezes nós temos o medo de uma coisa chamada dependência. Ah não, aí fala o médico, o doutor, não, eu não vou fazer esse remédio, porque esse remédio aqui vai me causar dependência, eu vou viver a minha vida tomando esse negócio. Eu não quero dependência. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Existe um remédio que vem do céu, que nos causa dependência, mas é o seguinte, é do Senhor Jesus. É aquela dor que nos joga aos pés de Cristo. É aquele incômodo que nos faz depender dele. É aquele incômodo que não nos permite, como diz Paulo, confiar ou se sobedecer pela grandeza das revelações e saber que eu ainda tenho dores, e essa dor me lembra que eu ainda preciso de Cristo, eu ainda preciso da graça, eu ainda preciso do Senhor. Ele precisa me ajudar a administrar as minhas dores. Então, de uma certa maneira, irmãos, essas dores nos aproximam de Cristo. Às vezes a gente acha que são as curas, que são os milagres, que são as provisões financeiras que nos aproximam de Deus, que nos faz ser grato. Às vezes sim. Ai, irmãos, mas a necessidade diária também faz. A dependência também faz. A dor muitas vezes faz nos jogar aos pés do Senhor e a partir delas Ele revelar o seu poder, a sua grandeza, a sua graça e o seu amor. E que nessa noite, eu e você recebamos uma medida de graça para suportar uma dor frequente, mas que não vai parar, Você vai continuar, as suas qualidades vão continuar trabalhando, e Deus vai te dar graça para administrar as dores quando ela vier, porque Ele é o Senhor que se preocupa com você, tem graça diária para a tua vida. Amém, irmãos? Nós podemos orar? Você pode ficar de pé, eu quero orar com os irmãos nessa noite. Eu queria te convidar nessa noite a colocar a mão sobre o teu coração. Nós temos um Deus, irmãos, nós temos um Deus
tem tudo para colocar em nós a graça necessária para o fim. Ele tem o poder de te ajudar a lidar com qualquer coisa que seja, qualquer angústia que seja, qualquer pensamento que está te puxando para trás que seja. Ele tem graça, amor e virtude para derramar sobre você e te dar virtude e graça para uma caminhada ainda mais longa. Para que as suas qualidades continuem operando e que as suas dificuldades não te impeçam. Para que você avance naquilo que Deus te chamou, mas que nenhum pensamento, sentimento ou emoção te traga para baixo. João vai dizer: se o seu coração te acusar, maior é Deus do que o seu coração. Se a acusação não é externa, se o problema não é externo, é interno, saiba que é algo que é maior que o seu sentimento, maior que o seu coração, o próprio Deus. E Ele vem ao meu e ao seu resgate para trazer cura, para trazer alívio, para trazer graça, para que você continue em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos orar nessa noite, em nome de Jesus? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos ao Senhor, rogamos a Tua graça, o Teu cuidado e o Teu favor. Senhor, nós olhamos para a Tua palavra nessa noite, e nós vemos o Pai da fé preocupado com seu filho da fé. Nós vemos o apóstolo Paulo preocupado com Timóteo, com uma dor frequente, uma enfermidade que sempre o atacava, uma fragilidade que sempre o atingia. Então Paulo dá uma instrução. Mas Senhor, nessa noite, nós oramos ao nosso Pai Celestial. Nós oramos àquele que nos gerou pelo Espírito, que nos fez seus filhos. E nós oramos àquele que não apenas instrui, não apenas diz o que deve ser feito, não apenas aponta para o caminho, para uma solução, mas Ele mesmo concede, Ele mesmo derrama, Ele mesmo dá, Ele mesmo distribui. E eu oro, Senhor, para que nessa noite, o amado Espírito Santo de Deus, Ele seja derramado como remédio, Ele seja derramado como óleo de cura, Ele seja derramado sobre a ferida, sobre a dor, sobre o incômodo, produzindo alívio. Pai, em nome de Jesus, acalma a turbulência do coração, faz cessar as guerras internas, os pensamentos contrários, as dores, as memórias traumáticas. Meu Deus, derrama nessa noite esse bálsamo que lava, que cura, que limpa, que transforma e que renova, que dá ânimo, que dá vigor, que dá força, que nos faz dizer como Davi disse: o Senhor é o meu pastor e de nada tem falta. Ele tem me suprido em tudo, Ele tem me guardado em tudo, Ele tem me abençoado em tudo, Ele tem me ajudado em tudo. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós recebamos força para mais uma jornada, para mais uma caminhada, para mais uma ida, para mais um projeto, para mais um mês. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-se. Levanta aqueles que dizem: Senhor, eu vou parar hoje, eu vou parar agora. Esperava o próximo para eu fazer isso, mas eu oro, Pai. E eu sei que nessa noite o Senhor tem derramado graça para a continuidade, para continuar indo, para continuar fazendo, para continuar produzindo para a glória do Senhor. Porque ao menos como sai de graça. A tua palavra diz isso, que Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça àquele que depende, Ele dá graça àquele que confessa, Ele dá graça àquele que diz, Ele dá graça àquele que sabe que tem dores e se coloca nos pés dos médicos. E que nessa noite, Senhor, nós possamos receber dessa graça, dessa cura, desse alívio. Que os nossos ombros saiam mais leves, que a nossa mente saia mais leve, que os nossos pés saiam mais leves, porque o Senhor tem nos dado alívio, o Senhor tem aliviado as nossas cargas, o Senhor tem limpado a nossa mente, o Senhor tem transformado o nosso coração, e o Senhor tem nos dado uma medida de fé para caminharmos um pouco mais diante da Tua presença.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Você pode dar o Senhor por forte? Isso, sempre nós vamos cear. Vou pedir para o nosso querido pastor Vanderlei, que é vice-presidente do nosso campo, está aqui ao meu lado e vai me ajudar na dispensação dessa receita. Amém, irmãos? Então, a ceia do Senhor, a ceia são dos pequenos. As ceias são daqueles que são da família. E nós somos a família de Deus porque nós nascemos de novo. Os nossos irmãos, nossas irmãs que passaram pelas águas do batismo, eles vão estar pela primeira vez ceando conosco. E a ceia é um sinal de que nós somos parte da família. Que nós possamos fazer, irmãos, com toda devoção, com todo coração. Assim como a palavra de Deus diz, nós devemos fazer. Que o Senhor nos dê uma ceia abençoada em nome dos seus discípulos. Amém? Amém? Graças a Deus. Quero te Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, estamos felizes essa noite por essa festa linda, maravilhosa. Para nós uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, irmãos, e irmãos, nessa festa maravilhosa. Daqui a pouco, irmãos, essa festa termina, mas ela apenas diz que ela continua na eternidade. Porque, irmãos, a Bíblia fala a alegria no céu para o pecador que se arrepende. E nós vemos aqui essa festa linda, esses jovens descendo as águas do batismo. E, irmãos, a Bíblia diz que a alegria essa continua, porque, irmãos, lá no céu, dizendo os anjos: mais um jovem eu tirei do vício, mais um jovem eu tirei da mão de Satanás, mais um jovem que eu vou levantar, mais um jovem que eu vou restaurar, mais um jovem que eu vou levar para pregar a minha palavra. E a nós ficamos felizes por isso nesta noite. Você que pode, mais uma vez, irmãos, com muito carinho, se coloca de pé. Os irmãos foram próximos, então, por gentileza. Aos Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então não saímos. Já ouvimos a palavra de Deus, essa festa linda. Agora nós vamos fazer, irmãos, participar do corpo do sangue de Jesus Cristo. Olha o privilégio, a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento. É um preço muito caro. Não foi comprado com ouro, não prata, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Lemos a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, porque isso é o meu corpo partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Estenda a tua mão para cá. A gente vai estar louvando a Deus. Depois a gente vai estar orando para o nosso pastor, irmãos, nesta noite. Amém? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Antes de nós orarmos, louvamos a Deus. Partimos nosso pão. Senhor Deus Todo-Poderoso, uma vez mais nos colocamos na Tua presença nesse momento tão importante, Pai, é o momento da ceia, Senhor. Estamos partindo o pão, Senhor, relembrando, Pai, a Tua morte que é de Sua morte. Nesse momento, Pai, nós consagramos, Pai, o pão, em nome do Filho de Jesus Cristo, está consagrado o pão dessa noite. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes
que beberes em memória de mim. Louvamos ao Senhor. Neste momento, Pai, nós consagramos, Senhor, este cálice, meu Pai, este cálice, Senhor, esse suco de uva, Senhor, que agora, meu Deus, transforma no teu sangue, Senhor, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue, Senhor, que tu derramou ali na cruz por nós, ó Pai, para que possamos ter vida e vida com abundância. Pai, nós queremos agora, em nome de Ti, Senhor, consagrar, Senhor, este Teu sangue, em nome de Deus. Graças a Deus, irmãos. Toma teu assento, você que é batizado, você que está em comunhão, você vai pegar o cálice. Você que não é batizado, quer se batizar, dê o teu nome. Não importa como você for, pode sentar. Quando nossos irmãos vão estar aqui passando a ceia, os irmãos vão estar louvando a Deus, amém? Glória a Deus. Tem
Você tem 1 minuto para falar com Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esta oportunidade nesta noite, poder estarmos reunidos enquanto a igreja. Juntamente, a Deus, com esse povo, nesta noite reunimos para participar do teu corpo, do teu sangue. Ainda que nós não merecemos, meu Deus e meu Pai, mas o Senhor, com teu amor imenso, nos resgatou, tirou do maçã do pecado, firmou nossos passos e colocou neste lugar e colocou um novo cântico em nossos lábios de adoração. Perdoa, meu Deus, meu Pai, nossos pecados, ainda tua palavra nos ensina, ainda que os meus pecados sejam mais vermelhos do que o sangue do carmesim, tornai mais branco do que as neves, meu Deus, ainda que não somos dignos, mas nesta noite lançamos aos teus pés, reconhecemos, somos 100% dependentes da tua presença, meu Deus. Se alguém porventura entrou enfermo, meu Deus, ao tomar essa ceia, sai curado nesta noite. Se alguém entrou cansado, aflito, abatido nesta noite, ele sai renovado nesta noite, através das tuas santas escrituras, Senhor. Oh Espírito Santo, alabando a ceia. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Pode comer, igreja do Senhor. Oh, Jesus. Alabando a séria, alabando a baixeira, alabando a séria, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus nos ensina. Semelhante, depois desse ato, tomou o cálice do Senhor, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pode tomar a igreja do Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Receba a cura, receba a libertação, restauração da tua alma. Alabado o Espírito Santo de Deus. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor em torno da terra, está cheio da tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Também agradeço a oportunidade. Vamos ao nosso pastor, aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Amém? Nós já estamos terminando no final. Só quero lembrar os irmãos sobre o esforço missionário. Os irmãos que ainda não deram nome, eu vou procurar pastores, passa o pastor Carlos aqui, o nome das pessoas, nome, telefone, para a gente não se organizar. E também os irmãos que vão participar do curso, receber a cartilha, procure o seu dirigente, e eles vão nos passar os nomes certinhos. A gente vai estar organizando melhor dia, melhor começar o curso, e começar a dar as orientações para que os irmãos consigam aí aplicar dentro das igrejas, sempre, todo tempo. Respeitando o dirigente, respeitando o dirigente local. Nós queremos fazer sempre as coisas de comunhão e conformidade. Amém, irmãos? Então, é isso. Vamos ficar de pé, irmãos, nós vamos orar, agradecer por essa noite. Você foi abençoado nessa noite, irmão? Sempre sai muito abençoado diante da noite como essa. Agradecer aos nossos pastores, dirigentes, aos nossos irmãos dirigentes que estão aqui nessa noite. E é sempre bom, irmãos, é sempre bom caminhar em comunhão. É sempre bom, porque aonde a comunhão está, existe vida, existe bênção da parte do Senhor nosso Deus. Vamos orar então, irmãos, encerrar esse culto, nesse sentido.
Levante seus mãos. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua graça, pela tua bondade. Fazemos esta oração e nesta oração apresentamos diante do Senhor a vida do nosso pastor Márcio Campos, que está, Pai, diante do Senhor, produzindo outro trabalho. Oramos para que o Senhor continue a guardá-lo, abençoá-lo e a derramar sobre ele as tuas encabezas, também na sua casa, na sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por essa noite, pela noite gloriosa que o Senhor nos deu, pela comunhão, pela graça, pelos batizantes, pelo partir do pão. Senhor, nós agradecemos. E amanhã, Senhor, nas nossas congregações, o Senhor nos dê graça e saúde, ser conosco, ministra a nossa vida, o nosso coração no tempo de comunhão. Assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém! Vamos nos dizendo: a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Vocês que se batizaram, procura o pastor Carlos ali, que ele vai dar um comprovante, um certificado para vocês, tá bom? Vocês que se batizaram, espero que o pastor Carlos vai dar um certificado para vocês aqui, ó, tá bom?